Vamos lá, galera. O negócio é o seguinte: o Flamengo ele recuou depois que fez o 2-0. A verdade é essa, nada me tira da cabeça que quando o Flamengo fez o 2-0, ele recuou. Agora não sei se foi aí um jogo planejado do Leonardo Jardim. Eu não sei se os jogadores estavam cansados, porque durante a transmissão o repórter da Globo falou que tinha alguns jogadores do Flamengo cansados, né? Notoriamente, o Léo Pereira, o Gonzalo Plata. Eu não sei se foi estratégia ou cansaço, mas o time recuou. E você não pode recuar jogando dentro de casa, com apoio da torcida, mais de 61 mil pessoas no estádio do Maracanã, a maioria do Flamengo. Não pode recuar da maneira que o Flamengo recuou, galera. Aqui nesse vídeo a gente vai analisar o jogo rapidamente, com frieza e clareza para vocês, porque aqui a gente não passa pano para nenhum jogador. Só peço a você para você deixar o like nesse vídeo, peço também para você fazer a sua inscrição aqui no canal que ajuda muito o nosso trabalho. O negócio é o seguinte, o Flamengo começou bem o primeiro tempo, né? Começou criando ali oportunidades, com mais posse de bola, que já é para se esperar isso, que o Flamengo tem muito mais time do que o Vasco, tinha que se impor mesmo. E logo aos 7 minutos conseguiu abrir o placar com o Pedro, né? O cruzamento ali do Samuel Lino, o Pedro conseguiu ganhar dos zagueiros, né? Com muita qualidade, limpou ali a marcação do Herbert Renan e bateu pro gol, abrindo aí o placar. O Pedro chegando aí ao seu gol de número 16 na temporada, em 26 jogos, jogando demais, e tem que ir para a Copa, tá? O Pedro tem que ser convocado para a Copa do Mundo. Não venha falar que o Igor Thiago, porque joga a Premier League, é melhor do que o Pedro. Não é. Tecnicamente, o Pedro é muito melhor. E na seleção brasileira, quando ele for servido aí para os jogadores que estão na seleção brasileira, ele vai guardar mais gols. Ele é mais técnico do que o Igor Thiago. Enfim, o assunto não é esse. Depois do gol, o Flamengo teve algumas oportunidades, só que cedeu muitas chances para o Vasco. Eu fiquei impressionado com o sistema defensivo do Flamengo. Léo Pereira e Léo Ortiz muito mal no jogo. Eu não gostei do jogo da dupla de zaga. O Vasco abusou de muitos cruzamentos para a área e nesses cruzamentos levava muito perigo. A defesa do Flamengo batia cabeça. E a maioria dos lances foi na segunda trave, ou do lado do Varela ou do lado do Alexandre. Ou seja, o sistema defensivo do Flamengo nesse jogo foi muito ruim. Cedeu muitas oportunidades para a equipe do Vasco. Acabou o primeiro tempo, o Flamengo merecidamente, na minha opinião, mereceu aí levar esse empate para o intervalo. Veio o segundo tempo, o Vasco voltou melhor do que o Flamengo no segundo tempo. Antes do gol de pênalti do Jorginho, o Vasco voltou melhor. O Flamengo estava muito recuado. E eu não sei se era a estratégia do Léo Jardim. Se a estratégia dele foi essa, tá totalmente errado. Porque um time como o Flamengo não pode jogar recuado, ainda mais dentro do Maracanã. O Pedro sofreu o pênalti, que na minha opinião foi pênalti claríssimo, não tem nem o que reclamar. Eu acho até que o Paulo Henrique não queria fazer o pênalti, né? Foi na passada dele, mas pegou. O árbitro do VAR marcou o pênalti. O Jorginho foi lá com muita qualidade e bateu o pênalti. Acredito que, na minha opinião, tá? Você pode discordar da minha opinião, mas foi o melhor jogador do Flamengo no jogo foi o Jorginho. E depois disso, o Leonardo Jardim fez as mexidas, colocou o Bruno Henrique, colocou o Saul, colocou o De La Cruz, jogadores para cadenciar mais o jogo, né? Saul e De La Cruz. Só que não foi isso que aconteceu. Viram o Vasco colocar mais bolas para dentro da área, colocar a defesa do Flamengo à prova, e foi assim, com o cruzamento, bola parada, o Vasco fez o gol. E no último minuto do jogo, o Vasco consegue um empate. Só que antes do gol, cara, a preguiça do Alacian, que entrou no segundo tempo, que era para fazer aquela marcação naquele lado do campo, onde o Vasco forçava muita jogada, é impressionante. O Cuesta domina, pensa, faz conta, faz tudo, e depois o Alacian vai chegar naquele trote, dando a total liberdade para o Cuesta fazer o cruzamento e o Hugo Moura cabecear e empatar o jogo. Eu não sei se o Flamengo vai ter alguma coisa pro Alaciano no futuro, cara, porque sinceramente, que jogadorzinho ruim. Eu lembro que o Flamengo teve uma proposta do Wolverhampton de 60 milhões, e na época eu acho que era o Marcos Braz e o Landim ainda na presidência do Flamengo, e não liberaram esse jogador, um jogador totalmente frasco. A preguiça que ele foi nesse lance aqui
do gol do Vasco para marcar o Cuesta. Foi uma coisa assim impressionante, tá bom, meus amigos? Peço para você deixar o like nesse vídeo, peço também para você fazer a sua inscrição aqui no canal. Um forte abraço e até a próxima.